Oi, pessoal, bom dia. Aqui é a professora Pamela Vec de Geografia. Hoje é sábado letivo e nós resolvemos abordar um tema amplo que será discutido de diversas maneiras por diversas disciplinas para vocês. Então, nós vamos falar de resiliência, pandemia e educação. Para começar, o que significa resiliência? A resiliência é um chamado a centrar-se em cada indivíduo como alguém único, enfatizando as suas potencialidades e os seus recursos pessoais. Para quê? Para que nós possamos enfrentar situações adversas e sair fortalecidos dela, tá? Então, o que a gente tem que chamar atenção em relação à resiliência? Resiliência é quando você tem o problema, né? Todos nós temos, e a pandemia é um problema mundial, né? É uma situação que atinge praticamente todos os países e mais ou menos, mas mudou, modificou, transformou a rotina, né? Da população do planeta. Então, nós temos uma situação grave e que nós precisamos exercitar a resiliência para que nós possamos vivenciar esse período histórico da melhor maneira possível, tirando proveito, tirando uma lição desse período e buscando a melhor maneira de passar por essa situação. Então, o que é a resiliência? A capacidade de vencer, viver e desenvolver-se positivamente de maneira social aceitável, apesar do estresse ou de uma adversidade que normalmente comporta um grave risco de uma saída negativa. Ou seja, se você tem uma situação ruim, você tende, né, a sair dessa situação ainda pior, de maneira negativa, mas não. Se você exercita a sua inteligência emocional, se você exercita a sua resiliência, você consegue sair dessa situação ruim de uma maneira melhor, tá? Você consegue viver essa situação. Muitas vezes você consegue achar uma maneira de resolver e sair dessa situação fortalecido, mais maduro, tá? Mais seguro e muitas vezes com um aprendizado sobre determinado assunto. Então, a resiliência, ela está relacionada à vulnerabilidade, à adversidade e aos fatores de risco. Então, nós estamos falando aqui da pandemia. Em meio a essa crise, né, mundial provocada pela pandemia, a população toda está sofrendo. Todos tiveram a sua rotina alterada, né? Alguns mais, outros menos, como eu falei anteriormente, né? Mas o nosso dia a dia, ele foi modificado. O que nós estávamos acostumados, a nossa rotina foi modificada, mas o ser humano, ele é dotado de uma habilidade que pode fazer com que ele lute e sobreviva a isso. E essa habilidade é justamente a resiliência. Então, o problema não é o problema. O problema é a sua atitude com relação ao problema, tá? Eu vou ler aqui para vocês rapidamente um textinho que vai ajudar a gente a compreender melhor o que eu estou tentando passar para vocês. Hoje a tristeza me visitou. Tocou a campainha, subiu as escadas. Bateu a porta e entrou. Não ofereci resistência. Houve um tempo em que eu fazia o impossível para evitá-la, adentrar os meus domínios. E quando isso acontecia, discutíamos demoradamente. Era uma experiência desgastante. Aprendi que o melhor a fazer é deixá-la seguir o seu curso. Agora sequer dialogamos. Ela entra, senta-se na sala de estar, sirvo-lhe uma bebida qualquer, apresento-lhe a televisão e a esqueço. Quando me dou conta, o recinto está vazio. Ela partiu sem arroubos e sem deixar rastros. Cumpriu sua missão. Quer dizer, todos nós
temos dias difíceis, né? Dias que ficamos tristes, que a tristeza bate à nossa porta, mas cabe a nós saber lidar com essas situações, né? A gente precisa desenvolver um equilíbrio emocional. O próximo parágrafo já vai falar em relação aos problemas. Hoje, problemas do passado também me visitaram. Não vieram pelo telefone porque palavras pronunciadas ativam as emoções apenas no momento e depois perdem-se difusas, levadas pela brisa. Vieram pelo correio, impressos em papel e letras de baixa qualidade, anunciando sua perenidade. Lembram dos rios perenes? São os rios que nunca secam. Então, anunciando sua perenidade, quer dizer, nunca vão embora, vão ficar por ali mesmo. Não há como deixar de sentir-se apequenado nesse momento. O mundo ao redor parece conspirar contra o bem, a estabilidade e o equilíbrio que tanto se persegue. O desânimo comparece estampado em ombros arqueados e olhos sem brilhos que pedem para derramar lágrimas de alívio. O choro vem, alivia e vai embora. O sorriso volta e eu sigo. Ou seja, uma maneira também mais inteligente de lidar com os problemas que vão surgindo ao longo do nosso caminho. Então, qual que é a moral da história? Problemas são como bebês, só crescem se forem alimentados. Muitos deles resolvem-se por si mesmos, mas quando você os soluciona de forma inadequada, eles voltam e dão-lhe uma rasteira. A felicidade, pontuou Michael Jensen, não é a ausência de problemas. A ausência de problemas é o tédio. A felicidade são grandes problemas bem administrados, né? Então, quando a gente consegue administrar situações ruins que vão aparecendo no nosso caminho, nós estamos aí alcançando a nossa felicidade. Então, gente, como que nós vamos trazer essa questão da resiliência para o nosso cotidiano, para a nossa realidade? Muito simples. Eu sou professora e vocês são alunos. E nós estamos tendo que exercitar muito a nossa resiliência durante a pandemia. Nós estávamos acostumados com a nossa sala de aula, o nosso ritmo de aula, as nossas atividades, o nosso quadro, as nossas avaliações. De repente, nós tivemos que praticar o isolamento social, o distanciamento, né? O famoso fique em casa. Para quê? Para que pudéssemos controlar essa pandemia do Covid-19, né? Evitar a propagação ainda mais rápida do vírus, porque nós sabemos que a escola é um espaço de aglomeração, um espaço ocupado por muitas pessoas. Então, é fato que nós fomos afetados, muito afetados, né? Eu no meu trabalho e vocês também no cotidiano de vocês. Mas nós precisamos exercitar a nossa resiliência. Nós precisamos entender que o momento que nós estamos vivendo é um momento histórico, um momento importante, é um momento que vai nos fazer crescer, tanto como pessoas quanto como profissionais e vocês como alunos. Vocês sairão dessa pandemia alunos muito mais autônomos, alunos que são responsáveis diretamente pela sua aprendizagem. Então, quando eu posto os exercícios para vocês, vocês precisam ter a responsabilidade de fazer aqueles exercícios. Diferente da sala de aula, onde nós estamos a todo momento cobrando vocês. Fulano, faça o exercício, eu estou aqui olhando. Em casa, não. Vocês precisam exercitar a resiliência e ter a responsabilidade com as tarefas de vocês. Nós sabemos que não é fácil, para a gente também não é. Nós tivemos que aprender a lidar com muitos programas de computador, tivemos, que melhorar os nossos equipamentos eletrônicos, tudo isso para tentar fazer aulas melhores para vocês, que vocês se sintam mais acolhidos, na hora de acessar a plataforma e realizar as atividades. Então, agora na pandemia, nós enfrentamos o vírus do Covid-19.
e precisamos reinventar formas de levar a educação até os alunos. O que aconteceu com os professores? A resiliência é uma característica do professor. Por quê? Porque nós precisamos nos reinventar a todo momento, né? Cada vez aprender mais para poder ajudar vocês a aprenderem mais também. Outro exemplo aqui, ó, eu estou passando para vocês reportagens que eu colhi na internet e que vão ilustrar o que eu estou querendo falar para vocês. A resiliência do professor em prol da educação de todos. Tá vendo? Aqui é um outro exemplo, uma outra reportagem que vai tratar do mesmo assunto. Mas não fomos só nós, os professores, que tivemos que nos adaptar a essa situação, não. Aqui, ó, estudantes na versão 2020. Nós estamos em 2021 e a situação permanece a mesma. Amor pelo saber, superação de desafios e solidariedade. Ou seja, exemplos também de estudantes que estão vencendo essa batalha aí contra o ensino remoto, estão conseguindo aprender, estão correndo atrás, né? E vão sair com certeza dessa pandemia alunos muito melhores. Agora, eu vou pedir a vocês que escutem aí na casa de vocês essa música que se chama Resiliência, tá? É da Tribo da Periferia. É uma música muito interessante, muito bonita, que traz uma mensagem também que vai se encaixar exatamente com a nossa aula de hoje. Depois que vocês escutarem a música, vocês vão fazer essas atividades aqui no caderno de vocês. E eu vou postar o formulário, onde vocês vão tirar a foto das perguntas com as respostas e vão postar para mim como atividade da nossa aula de hoje, tá bom? Quando você ajuda alguém a atravessar o rio, transportando-o em seu barco, você também chega a outra margem. Ou seja, nós precisamos de união, nós precisamos de solidariedade, nós precisamos de respeito, nós precisamos de empatia, né? Se colocar no lugar do outro, para que nós todos, né, possamos sair bem melhores dessa pandemia. No meu entender, o ser humano tem duas saídas para enfrentar o trágico da existência, o sonho e o riso. Ou seja, nós precisamos manter, né, a nossa esperança, a nossa fé, os nossos sonhos e também o nosso bom humor, fazendo o melhor que nós podemos fazer nesse momento. Pessoal, muito obrigada, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a resiliência. Espero que vocês exercitem a resiliência e que vocês consigam, né, sair dessa pandemia, todos nós, na verdade, melhores, mais sensatos, mais maduros e acreditando que vamos passar por isso e daqui a pouco estaremos juntos na nossa sala de aula. Tá bom? Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, podem me procurar no privado. Abraço.